abençoado, bom dia para você, bom dia para sua família, tudo bem com os meus amigos? Olha, hoje nós estamos dando início aqui a um novo capítulo, o capítulo 14, que fala sobre a inclusão real, tá? Quem que é essa pessoa que vem ali se tornar um rei, que veio como um direcionamento de Deus ali para reinar sobre o povo de Israel? E é claro, é tão bom lembrar de que Jesus, ele também teve dupla linhagem real. Primeiro, porque ele era filho de Deus, o nosso rei, o nosso criador. Então, logo, Jesus também era rei. E segundo, porque ele veio da linhagem de Davi. Se você pensou junto comigo, este é o nosso assunto de hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de Davi. Mas antes disso, gostaria de perguntar para você uma coisa. Você sabe o que é xenofobia? Tá? Você sabe de onde vem essa palavra ou qual o significado dela? Tá? Fobia, tudo aquilo que a pessoa tem medo, aversão, tá? E xeno quer dizer ali nação, quer dizer ali uma etnia, quer dizer ali um povo, tá? Um país. Então, xenofobia é aquele que tem aversão a alguém de um outro país, de uma outra origem, de uma tribo, né? De um determinado local. E olha só, ultimamente nós temos visto aqui os nossos amigos asiáticos, né? Talvez porque o coronavírus tenha surgido na China, né? Essa seja um dos grandes motivos dessas pessoas ali não gostarem dos asiáticos, principalmente dos chineses. Eu fiquei sabendo já de alguns aí que foram agredidos, outros que as lojas que tem aí foram depedadas, foram pichadas, sabe? Mas tem crianças passando por isso também. Algumas crianças, filhos de chineses que moram hoje no Brasil, quiseram fugir do comunismo daquele país, e essas pessoas hoje, elas são maltratadas, são colocados como coronavírus, são chamados de coronavírus e tantos outros nomes, até de uma forma pejorativa ali, minimizam essas pessoas, né, e fazem escárnio dessas pessoas. Olha, seres humanos que Deus permitiu que existissem e que foram criados à imagem e semelhança do seu Deus. Vê se pode uma coisa dessa. E não é só os chineses que acabam sofrendo com isso também. Tem aquelas pessoas que são de origem muçulmana. Você sabe, muitas pessoas dizem que tu tem cara de muçulmano, já disseram até que eu tinha cara de homem-bomba aí, né? Então, eu não sei, mas algumas pessoas, elas olham para você, às vezes você não está sempre sorrindo, feliz, alegre lá, elas olham assim, aquele cara tem cara de bandido, aquela mulher tem cara disso, daquilo. Eu vi um vídeo, tá? Na verdade, assiste esse vídeo, eu vou colocar aqui, para você assistir agora, olha só. Έλα, αγάπη μου, κάτσε από εδώ. Εικόνα μου. Και εσείς. Ο γιατρός είπε όλοι σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Μανούλα, τι βλέπω. Ομόρφιες μετά την επέμβαση, Συμβαίνει κάτι, γιατρέ? Όχι, κάθε άλλο. Να σας γνωρίσω τον Τζαφάρ. Είναι ο δότης μυελού των οστών για την Άννα. Aí, viu só como as pessoas muitas vezes olham pela aparência e muitas vezes elas não sabem que aquela pessoa é uma pessoa bondosa. Olha só, a mulher, o pai, ele é tudo ali com aversão, o cara e o camarada daquele que ia fazer a doação ali do órgão para a menininha. Meus queridos, muitas vezes nós agimos assim e isso é resultado do pecado, mas a gente não pode apenas colocar a culpa no pecado.
isso muitas vezes pode ser defeito de caráter e que a gente deve afinar, nós devemos de corrigir para que seja tempo que a gente possa ser feliz e até mesmo fazer as pessoas felizes. E olha, existem muitas frases, existem muitas colocações que às vezes a gente coloca no nosso dia a dia para outras pessoas que minimizam elas, colocam elas para baixo, pessoas entram em depressão, se sentem incapazes, insuficientes. Né? Algumas pessoas vão dizer que ninguém gosta de você, outros vão te chamar de burro, fracassado, que você não presta, que você é feio, que Deus nunca vai te aceitar. Né? Outros vão te chamar de puxa-saco, tá? Outros vão dizer assim, que você é o CDF. Sabe, às vezes, você querer fazer o certo pelo que é certo, não pelas vantagens, você querer fazer o certo, ser honesto, você querer ser humilde, você querer ser ali uma pessoa verdadeira, que fale a verdade sempre, você querer cumprir ali os princípios bíblicos, do que a palavra de Deus nos orienta, para que a gente seja feliz e que os outros fiquem felizes, infelizmente você é taxado ali de burro, tá? De puxa-saco, você é taxado ali de tantas coisas, é colocado aquelas etiquetas assim em você lá, né? De pessoa que atrapalha, de pessoa que não gosta de ver o barato dos outros, a alegria dos outros. Então, queridos, quero dizer para você, tem pessoas que vão ser fiéis, pessoas que vão ter ali na sua vida os princípios regidos pela palavra de Deus, de falar a verdade acima de tudo. Pessoas que vão querer fazer o que é certo, mesmo se prejudicando, mas olha, errou, olha, eu errei, me desculpa, olha, então você vai perder isso, não, tudo bem, mas não é o certo, é o certo. E sabe, no final das contas, essas pessoas vão ser muito bem vistas, essas pessoas vão ser ali colocadas e exaltadas por Deus. Sabe por quê? Eu estou cansado de ver, e você talvez esteja cansado de ver as pessoas sendo rebaixadas na escola. Tá? Muitas vezes, ela é loira, todo mundo aqui é moreno, ela é loira. Aí todo mundo ali, ela é morena, todo mundo aqui é loiro, branco, ela é morena. Ou você vai em outro lugar, né? Por exemplo, sai uma pessoa branca daqui, da América do Sul, da América do Norte, de outro país, e vai para a África, ela chega lá, todo mundo vai achar estranho, porque no continente africano as pessoas são mais escuras, né? Elas são morenas, tá? Devido ali ao sol, vamos dizer assim, a posição geográfica ali, daquele continente. Então eu digo para você assim, muitas vezes, tá? Nós vamos sofrer tanto na sala de aula, quanto na escola, quanto na igreja, em alguns lugares, a gente corre o risco de ser escanteado. A gente vê tantos casais hoje aí, né, passando por esses problemas, a gente vê lares sendo desfeitos, né, porque uma pessoa achou uma outra pessoa melhor, alguém mais interessante, mas muitas vezes o problema não estava naquela pessoa que ela está abandonando, está nela. Uma pessoa egoísta, uma pessoa que colocou ela no centro, que ela quer ser feliz, o que importa é a felicidade dela e não importa a felicidade do outro. E sabe, a grande realidade é que para a gente ser feliz, nós devemos fazer o outro ser feliz, levar a felicidade aos outros. Isso nos traz um senso de gratidão, de missão cumprida, sabe? Que a gente vai chegar ali num momento que a gente vai olhar assim, poxa, a pessoa me tratou bem, a pessoa cuidou de mim, a pessoa me alimentou, a pessoa me falou palavras boas, e a gente vai ver que tudo aquilo foi resultado de nós primeiramente termos feito isso por ela. Nós temos cuidado dela, feito o melhor por essa pessoa. E outra, quantas crianças pequeninas aí muitas vezes são rejeitadas pelo pai, pela mãe, e sabe que a Bíblia fala, ela fala que Deus, por mais que uma mãe venha se esquecer de um filho, Deus jamais esqueceria dos seus filhos, jamais esqueceria de nós. As crianças muitas vezes vão brincar, aí convida A, B, C e D e não convida um outro coleguinha. A gente vê desde cedo as crianças muitas vezes com alguns traumas, na juventude também, alguns jovens sendo escanteados porque talvez a roupa dela não seja da moda, talvez a roupa dela não seja mais descolada. E olha, é um dos motivos que muitas vezes a nossa escola, ela também tenta fazer com que todos sejam iguais. Todos venham com uniforme, todos venham com agasalho, com a roupa da escola, para evitar essas indiferenças, saber quem que tem dinheiro, quem que não tem dinheiro, porque muitas vezes isso acaba prejudicando o relacionamento entre as pessoas. Sabe, as pessoas começam a ser desprezadas, menosprezadas ali, rebaixadas pelos outros. Então que nada venha a impedir que nós sejamos felizes, que busquemos a felicidade do próximo. Olha só, quantas situações esta frase, ou seja, o que aconteceu aqui nesse print que eu quero mostrar para você, olha só, o papai, uma criança falando para sua mãe, olha, o papai, apesar de ainda ser próximo, tem uma nova família. Por mais que o papai seja próximo, ele tem uma nova família e talvez não esteja nem aí para mim. E olha lá, o Léo tem a Lana, que são super unidos. O Léo quem deve ser? O irmão mais velho? E talvez não esteja tão presente na vida desse jovem, dessa menina. Olha, a senhora tem a sua nova família, mãe.
e eu me sinto tão sozinho. É um rapaz, é um jovem que está falando, olha, nunca pensei que chegaríamos nesse ponto, eu só queria que a nossa família fosse normal. Mãe, eu te amo, saudades. Olha, isso despedaça o coração de um pai, de uma mãe, ou de alguém que sonha em ter uma família feliz. Então, gente, pequenas atitudes, elas vão trazendo, elas vão virando uma bola de neve, e pode prejudicar o caráter, a formação de uma pessoa lá no futuro. Então, devemos cuidar naquilo que a gente fala, cuidado com as mentiras, cuidados ali com as inverdades, né? Cuidado ali com aquilo que a gente tenta fazer por ganhar vantagem, menosprezar o outro, rebaixar o outro. Sabe que um momento da nossa vida, às vezes a gente vai precisar dessa pessoa que vai abrir as portas daquele trabalho para nós, vai ser aquela pessoa que vai ali nos ajudar, quem sabe em um momento de dificuldade, a guinchar o carro, auxiliar ali, né, vamos dizer assim, num problema que a gente está tentando resolver. Ninguém vai poder fazer, aquela pessoa vai fazer, vai olhar para você sem nada querer em troca. Queridos, existem diversos tipos de rejeição, sabe? Na África, tem muitas crianças que acabam nascendo albinas, ou seja, ela não tem pigmentação. Por mais que os pelos, o corpo dela aparentam ser ali da raça negra, algumas crianças que nascem albinas, ou seja, sem a cor, sem a pigmentação, o problema num gene ali da formação do DNA dela faz que a pessoa não tenha uma cor. Muitas crianças são enterradas vivas, são mortas na África por causa disso. E fora aquelas crianças e aquelas pessoas que muitas vezes também são abandonadas e rejeitadas porque não têm uma parte do corpo, pela deficiência física, às vezes de nascimento ou por causa de um acidente, também são rejeitadas e menosprezadas. Olha, esse jovem aqui, o que ele viveu desde a sua infância foi tratado num livro, tá? Extraordinariamente, uma coisa assim, é o nome do filme dele, o menininho que vivia com um capacete, que dentro do capacete ele podia ser quem ele quisesse, que as pessoas não iam julgar ele. Então, se você já assistiu esse filme, talvez você lembre, este é o jovem que foi inspirado, né, para ser feito o filme, na história de vida dele. Olha, como eu falei para você, as pessoas têm ali a aversão a pessoas de outra cor, de outro credo, outra nação, a xenofobia, como nós falamos ali. Tem aqueles que rejeitam os gordinhos, gente. Quer ser feliz? Fique perto do gordinho aqui, ó. Eu sou um pouquinho cheio, né? Vou dizer assim, eu já fui bem magrinho. Mas olha, gordinho faz comida boa. Gordinho é gente boa, ele jamais vai brigar com você, jamais vai zoar com você, jamais vai fazer alguma coisa errada. Porque, olha, muitas vezes as pessoas não se aproximam deles, não têm amizade com eles. Uma pessoa que tem um pouquinho de peso, alguém se aproxima para ser amigo dele, cara, ele vai fazer de tudo para agradar essas pessoas. Então, para que a gente menosprezar os outros? E às vezes a gente pode ver, pode ser um defeito que a pessoa tem ali, um defeito físico, um defeito, vamos dizer assim, no corpo dela. O problema de tireoide hoje faz com que algumas pessoas tenham essa deficiência. Algumas pessoas vão dizer assim, mas não se cuida, não tem atenção com a beleza, com a estética e tal. Às vezes a pessoa está com depressão, desconta a depressão dela na alimentação. Às vezes a pessoa ela passou por alguns problemas e tem algumas limitações e não consegue caminhar, fazer algum exercício, e a gente fica lá julgando, pré-julgando as pessoas sem saber a verdadeira realidade. Tem aqueles que julgam as pessoas estarem na rua. O que fez para estar na rua? Olha lá, ó, tá aí agora pedindo esmola, tá aí, olha, passando necessidade. É porque quis, é porque cavou sua própria cova. As pessoas simplesmente julgam e não estendem a mão. E é essa a verdadeira sociedade que nós estamos vivendo. Mas eu quero dizer uma coisa para você: tudo tem um fim. Tudo terá um fim. Queridos, aqui nós podemos ver essa imagem, tá? Aquela retrata ali sobre os 10 leprosos. Pessoas que viviam à margem da sociedade, ou seja, fora dos muros de Jerusalém, fora das muralhas de Jericó. A pessoa que ela tivesse um defeito físico, tá? Uma doença, por exemplo, os leprosos eram considerados impuros e eles tinham que gritar quando chegasse alguém perto deles, eles tinham que avisar: impuro, impuro, eles tinham que gritar impuro. Por quê? Porque as pessoas iam ver que essa pessoa que está gritando é impura e iam se afastar dela. Era obrigado, senão eram mortas. E fora, aquelas pessoas que tinham alguma deficiência, que nem o cego Bartimeu, morava ali, vivia nas margens ali, nos portões de Jericó, conhecia muito bem a estrada entre Jerusalém e Jericó. E olha, Bartimeu vivia fora da cidade porque diziam que ele havia pecado ou alguém da família dele havia pecado, por isso que ele mereceria estar excluído da sociedade. E é isso que as pessoas fazem muitas vezes, criam a sua bolha, o seu grupinho, vamos dizer assim, aquele grupo ali muitas vezes fica escarnecendo,
fico muitas vezes ali menosprezando os outros. E eu quero falar tudo isso para você, lembrando de alguém que jamais fez isso. Jesus, ele sempre disse assim, ó, essas pessoas, Jesus foi ao encontro dos 10 leprosos, olha, todo aquele que o Pai me der, este virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma eu excluirei. E essa, gente, é a maior promessa, a maior alegria que nós temos é ouvir que Jesus não nos exclui, Ele nos aceita como nós somos, e tendo a doença que nós temos, o problema que nós temos. Agora, se Jesus faz isso por nós, por que os outros não devem fazer também? Mas tudo isso, nós trabalhamos aqui para que nós cheguemos aqui a essa conclusão. Ó, tem a mulher samaritana também, mas é aqui que eu gostaria de chegar junto com você. Alguém que foi muito rejeitado pelos seus irmãos, alguém que foi muito rejeitado pelas pessoas da sua época. Davi, aquele rapazinho pequeno, fraco, de cabelos ruivos, tá? E talvez até peludo, como a Bíblia menciona ali. Davi era rejeitado. Quando o profeta chegou na sua casa, o profeta Samuel, para ungir um filho de Jessé para ser rei, chamou todos os irmãos de Davi e ainda, e perguntou para Jessé, você não tem mais um filho? Não, estão todos aqui. O próprio pai, na sua concepção de que os melhores para poder um dia ser rei de Israel estavam ali. O profeta diz o seguinte, não é esse, não é nenhum desses. Tem mais algum filho que eu ainda não conheço? E aí sabe que o pai fala, tem o Davizinho está lá nas ovelhas, está lá cuidando dos bichos, Davizinho, esquece, olha os outros de novo aí. E o profeta olha assim, não, eu quero conhecer esse jovem vive. E aí imagina como que os irmãos não devem aceitar, é nós? Davi que não vai ser, pode ser qualquer um de nós aqui, mas Davi, rapaz, esquece Davi. Eu não sei nem que nós vamos lá, vai lá, vamos chamar Davi, vamos achar o Davi, só para ele olhar para a cara do Davi e dizer assim, esse aí, cara, vai ser ninguém. Mas olha, mandaram chamar Davi. Os seus irmãos foram lá, chamaram Davi, e o profeta olha para Davi e diz assim, olha, Jessé mandou buscá-lo, está aqui em 1 Samuel 16, 12. Mandou buscá-lo e fez entrar. Ora, ele era ruivo, de belos olhos e de gentil aspecto. Então disse o Senhor, levanta-te, para Samuel, para o profeta, e unge-o, porque este é este mesmo, e este será o rei. Davi, eu? Sim, você, Davi, você vai ser rei. E Davi, eu? Sim, você, Davi. Eu? Você, Davi, deu, para, chega de frescura, você vai ser o rei, vamos lá, pega a coroa, tá? Vamos ungir o rei agora aí. Só que será que foi assim? Não foi assim o negócio não, né? Lembra que Saul ainda era rei, pelo menos ele se declarava rei, mas já havia perdido o controle, a moral ali com o povo de Israel, estava fazendo muita coisa errada, né? Mas nós vamos entrar nessa história maravilhosa desse jovem que foi temente a Deus, em uma época, tanto que olha só, os ruivos na época de Davi, eles eram considerados ali, aqui na página 43 e 44, olha, que os egípcios diziam que os ruivos estavam ligados a Sete, o deus da escuridão, e os gregos os retratavam como inimigos selvagens, e as comédias romanas relacionavam o tom de avermelhado do cabelo à condição escrava. Será que não está aí um dos grandes motivos de Davi ser tão rejeitado pelos seus irmãos, não ser lembrado ali pelo seu pai para um dos futuros reis de Israel? Pode ter sido sim. Mas eu quero dizer uma coisa para você, para Deus, Ele não rejeita ninguém, Jesus não rejeita ninguém. Amigo, lembra que no período ali, mais ou menos lá, 1200, 1300, tipo assim, há uns 8 séculos atrás, e nem isso, posso dizer que até uns 2 séculos atrás aí, as pessoas, elas viam as pessoas ruivas, pessoas que nasciam ruivas, consideravam as mulheres que nasciam, né, com a pele ruiva, consideravam ela como bruxas, e muitas eram queimadas em praça pública, como você está vendo aqui nessa imagem. Olha só, as pessoas que nasciam ruivas, eu fico pensando naquela época, era para ter uma tintura de cabelo, né, ou rapar a cabeça, mas mesmo assim, começar a crescer, a pessoa ia ver a sobrancelha de uma pessoa ruiva já é avermelhada. Os pais tinham que esconder os filhos, porque nessa, vamos dizer assim, nessa cultura que vem não de hoje, que a gente pode lembrar desde os egípcios, a pessoa que nascia com a pele ruiva, né, com o cabelo ruivo, com seus pelos e cabelo ruivo, era considerado ou uma maldição, ou uma bruxa, tá? Ou alguma coisa relacionada ali com os inimigos, né,
Os gregos, os egípcios e os ruios ligados a Sete, o deus da escuridão. Olha só, esse pode, se tem cabimento uma coisa dessa. Então, queridos, nós vamos neste capítulo, tá? Saber um pouquinho mais sobre a vida desse jovenzinho que foi desprezado, esse jovenzinho que cuidava das ovelhas, esse jovenzinho que era ruivo, que para os olhos humanos não era ninguém importante, mas que Deus o exaltou. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre aquele pastorzinho com coração de guerreiro, aquele pastorzinho que derrubou o gigante Golias, e aquele pastorzinho do qual todos nós somos descendentes. O rei Davi e o nosso rei e salvador, Jesus Cristo. Então, se prepara, vem comigo nessa aventura, que na nossa próxima aula nós vamos dar continuidade. Mas antes disso, vamos orar? Feche seus olhos aí e ore junto comigo. Querido Deus e bondoso Pai, eu quero te agradecer, Senhor Deus, pelo teu amor, teu cuidado e carinho por cada um de nós. Em especial, Deus, por essas turmas abençoadas da Escola Adventista de Tubarão. Eu quero que o Senhor cuide, Deus, de cada um desses teus filhos. Todos nós, Senhor Deus, nós somos filhos do Rei. E como herdeiros, ó Deus, do teu reino, ó Pai, nos ajude a sermos, ó Deus, e a termos ali o comportamento e as atitudes de uma pessoa real. Dos filhos e servos, Senhor Deus, ali de alguém que serve ao Deus Altíssimo. Que nós possamos, assim como também Daniel e os seus amigos, sermos puros diante das impurezas, diante da maldade, diante da mentira, diante do ódio, diante da aversão, tanta xenofobia e quantas outras fobias que nós temos, ó Pai, que as pessoas nos colocam e nos impõem. Que nós possamos colocar e amar o Senhor de todo o nosso coração. E como o nosso próprio Mestre Jesus, o nosso Rei, nos disse, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Como nós gostaríamos de ser tratados, como nós gostaríamos, Senhor Deus, de ser cuidados, amados, preservados. Nos ajude, Senhor Deus, a fazer isso em direção ao nosso próximo. Transforma o nosso coração, transforma a nossa mente, ó Pai, para que nós possamos ver, ainda nesta vida, um pouquinho da eternidade e da felicidade que o Senhor tem reservado para cada um de nós. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. É isso aí então, galera. Um grande abraço aí para você, um grande abraço para a sua família e a gente se encontra aí na nossa próxima aula. Bye, bye.